eu sou o Cláudio. Há alguns dias atrás, nós conversamos um pouquinho sobre um personagem chamado José. Ele está preso na cadeia porque alguém contou mentiras sobre ele. Se você quer saber o que aconteceu antes disso, que mentira foi essa, como José foi parar na cadeia, assista os nossos vídeos anteriores. Eu tenho certeza que você vai aprender um monte de coisas legais. Bem, José, ele estava dentro da cadeia. E aí, o carcereiro passou a confiar em José. Ele era um menino justo, honesto, bom e temente a Deus. E tudo que José fazia, Deus abençoava. Bem, certa vez, a Bíblia relata que o rei, ele teve um desentendimento lá com o pessoal do palácio e ele mandou para a cadeia o padeiro e o copeiro, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O copeiro do rei era uma profissão muito importante. O copeiro do rei é aquela pessoa responsável por preparar a bebida do rei. É muito importante que o alimento do rei, do faraó, seja um alimento especial, um alimento diferente, porque o faraó não pode ficar doente. O faraó não pode sentir sede, o faraó não pode ser envenenado. Então, fica sempre uma pessoa de confiança do faraó responsável por resolver essas questões. Preparar as bebidas do rei era uma pessoa específica. E preparar a comida do rei também, pelo mesmo motivo. O rei não pode ficar comendo coisa estragada. O rei não pode ficar comendo coisa ruim. Imagina se o rei passa mal e tem lá um problema no estômago, alguma coisa assim. Não dá. Então, o padeiro, o chefe da cozinha do rei, era alguém de altíssima confiança do rei, especial. Bem, só que o rei teve uma briga com eles lá e botou os dois na cadeia. Na mesma prisão que José estava. A Bíblia fala que, como José era responsável pelos presos, então era José que de manhã cedo ia lá cuidar dos presos, preparar a comida e tal. O texto fala que numa das manhãs, José chegou para conversar com eles e viu os dois, sim, incomodados, aquela cara tristes, e eles estavam angustiados com alguma coisa. Aí José chegou para eles e perguntou: vem cá, o que aconteceu? Eu falei: não, nós tivemos um sonho aqui e a gente não consegue interpretar, ninguém interpreta pra gente. E aí José falou: olha, Deus pode fazer qualquer coisa. Conta pra mim o seu sonho. Talvez, se Deus quiser, ele pode interpretar. Então, o copeiro começou a contar o sonho dele. Olha, eu estava olhando e eu vi 3 parreiras de uvas, né? 3 árvores de uva crescendo assim, o nome é parreira, elas cresciam bonitas e davam cachos grandes de uvas. E aí eu olhei, a taça do rei, o copo especial do rei estava nas minhas mãos. E eu peguei a taça do rei, aí eu pegava as uvas assim, eu apertava as uvas e fazia um suco de uva natural para o rei. E aí quando eu olhei para o lado, o rei estendeu a mão e eu entreguei o copo de uva na mão dele. Eu não entendi esse sonho, não. Aí José falou: eu sei, Deus me revelou qual é esse sonho. As 3 parreiras de uva são 3 dias. Daqui a 3 dias, você vai voltar para o palácio e vai servir vinho para o rei, como você sempre fez. Né? Vai voltar ao seu trabalho. Olha, quando você estiver lá com o rei e tudo estiver calmo, lembre-se de mim, conta para o rei sobre o meu caso. Tá bom? Fala quem sou eu sou hebreu, eu não sou daqui do Egito, eu tô preso injustamente. Fala pro rei, lembre-se de mim. E aí, quando o padeiro ouviu José contar o sonho do copeiro do rei, o padeiro já começou a falar logo: Ei, eu também quero contar meu sonho. Olha só, presta atenção. Eu estava parado e aí em cima da minha cabeça tinham 3 cestos com pães e no pão, e dentro tinham vários tipos de pão. Pão doce, pão salgado, todos os pães que o rei gosta. Mas tinha um monte de pássaros voando e comendo assim os pães. Eu não entendi esse sonho, não. José falou: eu sei o que significa esse sonho. Deus me revelou. As 3 cestas são 3 dias. Daqui a 3 dias, você também vai sair daqui da prisão e vai voltar lá para o palácio. Mas o rei vai matar você, vai pendurar o seu corpo em uma árvore
e os pássaros vão comer a sua carne. Aquele homem não gostou de ouvir aquilo. Ele, nossa, credo! Ah, não, que é isso? Poxa vida, por que isso? Não, eu não gostei. E olha, passaram-se 3 dias. Exatamente o que José disse aconteceu. O rei queria fazer uma festa e chamou os dois para sair da prisão. O copeiro, o rei mandou preparar as bebidas da festa. E o padeiro, o rei mandou enforcar. E aconteceu. O padeiro foi enforcado. Ele morreu. Só que o copeiro, ele voltou para trabalhar e esqueceu do José. Ele não falou para o rei sobre o José. E o tempo passou. 1 mês, 2 meses, anos. Passaram-se 2 anos e José ficou preso naquela cadeia, sendo um homem justo, honesto, bom e temente a Deus. Mas ele ficou preso. De repente, o faraó, ele teve um sonho diferente, um sonho estranho. Ele chamou todos os servos dele, todos os empregados dele, e falou, gente, alguém me ajuda a entender esse sonho? E ele contava o sonho para um, mas ninguém entendeu nada. Então, o copeiro se lembrou, faraó, lembra quando o senhor ficou bravo comigo e com o padeiro e o senhor prendeu a gente na cadeia? Então, faraó, lá dentro da cadeia tinha um rapaz que interpretou os sonhos. E tudo o que o rapaz falou aconteceu. Quem sabe se o senhor chamar ele, ele não pode vir aqui interpretar o seu sonho também. Aí o faraó falou, manda chamar. Levaram José diante do faraó e o faraó perguntou, vem cá, você interpreta sonhos? José disse, eu não. Mas eu sei quem interpreta, o meu Deus. Se ele quiser, ele pode revelar. O faraó então contou o sonho. Eu estava olhando e vi 7 vacas gordas, bonitas, comendo, felizes, aquele pelo bonito. E de repente apareceram 7 vacas magras, e as vacas magras feias, e elas de repente começaram a comer as vacas gordas e bonitas, mas elas continuavam magras e feias, como se não tivessem comido nada. Eu acordei, fiquei assim, ai, o que é isso? Mas eu voltei a dormir. Só que de repente, no meu outro sonho, eu sonhei que eu estava vendo espigas de trigo. Um trigo bonito, grande, sabe? Uns grãos assim bonitos, cheios. Mas de repente, apareceram 7 espigas de trigos bonitas e logo depois apareceram 7 espigas de trigo feias, secas, murchas. E as espigas feias e murchas cobriam as bonitas e amassavam e consumiam e comiam elas e destruíam. E parecia que não tinha nada. E de repente sumia tudo. Eu não entendi que sono é esse. Eu não entendi que sonho foi esse. Aí José respondeu. Deus, ele me revelou que sonho que é esse. Faraó, os 2 sonhos são a mesma coisa. 7 vacas gordas, 7 espigas boas, são 7 anos de fartura, de muita comida, de muita riqueza. 7 vacas magras, 7 espigas secas, são 7 anos de fome, de doenças, de miséria. Faraó, o senhor vai ter 7 anos de muita riqueza. E depois virão 7 anos de muita fome, muita pobreza. Mas o senhor tem que se preparar, porque os 7 anos de pobreza vão ser tão fortes que todo mundo vai esquecer do tempo de riqueza. Aí o faraó ficou preocupado, assim, meu Deus, e agora o que eu faço? O senhor precisa escolher alguém para cuidar de tudo isso, para guardar comida, para juntar, para poder passar pelo período de sofrimento. Aí o faraó parou, olhou para os servos assim e falou, ótima ideia, e você que vai fazer isso aqui? Pronto. José, ele saiu da prisão e agora ele estava trabalhando com o faraó, trabalhando no Egito, cuidando de todo o Egito. Tudo o que acontecia lá, agora estava nas mãos de José. E José mandou construir os celeiros, e José acompanhou as plantações, e José cuidou dos impostos, de recolher, de juntar tudo. Ele foi um ótimo governador. Ele ganhou até um outro nome, Zafenate Paneia,
Era um nome egípcio que significava o grande líder. Bem, depois que se passaram os 7 anos, a fome, a seca e a dificuldade começou a atacar a região do Egito. E começou a atacar as outras regiões também. Mas José estava preparado, porque ele tinha guardado muitas riquezas, tinha guardado comida para passar por esse período de dificuldades. Mas a família dele, não. A família de José estava passando fome, estava passando dificuldades. E eles ficaram sabendo que lá no Egito tinha comida. Jacó então manda os filhos irem buscar comida. Vão, peguem o dinheiro que tem e vão comprar trigo. A gente não pode morrer de fome. E os irmãos de José foram lá para o Egito buscar comida. Eles viram José, mas eles não reconheceram. José estava diferente, usando roupas diferentes, um jeito diferente, né, sentado lá no trono. Eles nem lembraram que poderia ser José. Mas José, quando os viu, ele reconheceu seus irmãos. A Bíblia fala que José pediu para ver Benjamim, o irmão que tinha ficado lá na casa com Jacó. Fez os irmãos dele irem e voltarem algumas vezes para o Egito, né, para justamente testá-los, para ver quem eles eram, para ver como eles estavam. A Bíblia diz que José não aguentou e José perdoou os irmãos dele. José abraçou, chorou e mandou chamar o pai. E mandou chamar toda a família e todos os empregados e todo mundo. Agora, todos eles estavam bem. Todos eles estavam protegidos, porque José era a autoridade máxima no Egito, abaixo do faraó. É ele quem controlava tudo e agora José poderia cuidar bem da sua família. Gente, olha só que história fantástica. José, ele não contava mentiras, ele não enganava ninguém, ele não traía ninguém. José, ele era justo, ele era bom, mesmo sendo prejudicado, preso, contando mentiras contra ele, ele continuava adorando a Deus e fazendo aquilo que é certo. José, ele honrava a Deus. Quando ele teve a oportunidade de cuidar da família dele, ele cuidou. Ele não fez com os irmãos dele o mesmo que eles fizeram. Agora vai todo virar escravo, é minha vingança. Não, José não fez isso. José cuidou da família dele. Entenda, quando você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa boa pela sua família, faça. Quando você tiver a oportunidade de cuidar das pessoas que vivem com você, cuide. Quando você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, faça o melhor que você puder. José chegou a ser governador do Egito. E graças a tudo aquilo que José tinha passado, o trabalho na casa com o pai dele, trabalhar na casa de Potifar e conhecer os detalhes do Egito, ficar preso na cadeia e conhecer as pessoas, amigos do rei, tudo isso fez José chegar lá em cima. Fez José se tornar o salvador do Egito e o salvador de muitas pessoas. Mas isso só aconteceu porque ele foi temente a Deus, porque ele obedeceu a Deus. Você tem algo para fazer? Pense e faça. Faça o seu melhor, adorando a Deus, sendo honesto, justo e bom.